E aí galera, tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Luan, professor de matemática aqui do canal Exenem. E hoje nós vamos ter a nossa segunda aula de quê? De geometria plana. A primeira aula foi aquela parte intuitiva, aquela parte de noções primitivas de geometria plana. Aqui no card, aqui em cima, vai estar disponível para você que perdeu essa aula, ok? Agora, esta aula nós vamos falar sobre ângulos. Não perca, venha até o final desta aula para você aprender. Se você ainda tem dúvidas sobre ângulos, é um assunto importantíssimo aí para você que está se preparando para o Enem. E aqui nós temos um único objetivo: fazer com que você alcance uma vaga em uma universidade. Beleza? Então solta a vinheta e vem comigo. Olha lá, gente. Para você que está assistindo essa aula, nós vamos falar sobre essa definição de ângulos, que é um assunto importante aí para você que vai fazer o Enem. Ângulos. Denominamos ângulos a região do plano delimitada por duas semirretas de mesma origem. As semirretas recebem o nome de lados do ângulo e a origem delas de vértice do ângulo. Então aqui, ó, nós vamos formar duas semirretas distintas, certo? Onde eu posso dar o nome para essas semirretas. Aqui, ó, semirreta A e aqui a semirreta B. Eu tenho um único ponto de origem, ó, que é o O. Então eu estou formando aqui, ó, este lado OA e este outro lado aqui, ó, OB, certo? Então eu tenho aqui dois lados e essa origem aqui, ó, que eu vou chamar de O, eu vou chamar de vértice, certo? Aqui eu tenho o vértice desse encontro de duas semirretas, aonde eu vou formar exatamente o que, pessoal? Um ângulo. E eu vou representar esse ângulo pela letra grega alfa. Beleza? Então, qual é a unidade de medida mais utilizada em ângulos? É o grau, certo? Como é que eu sei? Um grau, quando eu tenho uma circunferência, ela é dividida em 360 partes congruentes, ou seja, iguais. Então, esse grau, ele é uma parte de quanto? De 360, que faz parte ali da circunferência. Ou seja, ela é dividida em 360 partes congruentes, ok? Agora, se eu tiver uma unidade menor do que grau, por exemplo, eu posso identificar um minuto, como essa asprazinha aí, certo? Apenas esse risquinho em cima. E um minuto é a mesma coisa que um grau dividido em 60 partes, certo? Em 60 partes desiguais. E se eu tiver um valor menor, olha, eu tenho o segundo. E o segundo é a mesma coisa que um minuto dividido por 60 partes iguais. Beleza até aí? Então vamos lá. Ângulos consecutivos. A definição: dois ângulos consecutivos são adjacentes se e somente se um lado de um deles é também um lado do outro. Um lado de um deles coincide com o lado do outro. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, ângulos consecutivos. Observa aqui o seguinte, ó. Este ângulo aqui, ó, que eu vou estar formando AOB, certo? Olha, este ângulo aqui, ó, AOB, certo? E BOC, ó, BOC, eles são o quê? Consecutivos, certo? Com o vértice, um único vértice. Então, para ser consecutivo, ele tem que ter um vértice apenas, ou seja, um ponto de origem, e tem apenas um ponto de origem, certo? E eles têm que ter um lado em comum. Que lado em comum é esse? Observa aqui, ó, AOB e BOC. O único lado em comum que eles têm é o lado OB, que está representado aqui, ó. Lado OB é o lado em comum, que está representado bem aqui. Beleza? Então vamos lá. Próximo. Se eu pegar agora aqui, ó, AOB e AOC, eu tenho também ângulos consecutivos. Por quê? Eu tenho uma única origem aqui, ó, certo? Que é o único vértice. E eu tenho também um lado em comum. Que lado é esse? O O e o A. Eles são os lados em comum que esses dois ângulos têm.
beleza? Então aqui está representado. Então, para ser ângulos consecutivos, eu preciso ter apenas um ponto de origem, tá? Ou seja, apenas um vértice e um lado em comum entre eles. E para finalizar, eu tenho aqui o outro ângulo, AOC. Eu tenho este ângulo AOC e tenho o ângulo BOC. BOC. Qual é o ângulo, qual é o lado em comum que eles têm? O lado em comum que eles têm aqui, ó, é o OC. Ó. Então, ele tem um lado em comum e também tem apenas um ponto de origem, certo? Que é o vértice O aqui. Então, significa que ele é também um ângulo consecutivo, certo? Então, o lado em comum é o AC que eu mostrei e está aí representado o lado em comum. Beleza? Então, qual é a diferença do ângulo adjacente? Os ângulos adjacentes têm a seguinte definição, olha. Dois ângulos consecutivos são adjacentes se e somente se não compartilham, olha. Não compartilham pontos internos. Eles não compartilham pontos internos, ou seja, não estão sobrepostos um do outro. Então, eles têm que ser consecutivos? Sim, ok. Mas para ser adjacente, eles não têm que compartilhar pontos internos. Vamos ver. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro ponto, AOB. Então, AOB. Ok, eu tenho esse ângulo aqui. E depois, BOC, ó, BOC. Então, tenho esse outro ângulo aqui, ó. Eles têm apenas uma origem? Sim, apenas um vértice. Ok. Eles têm um lado em comum? Tem. Aqui, ó, OB. Então, significa que ele é um ângulo consecutivo, certo? Só que eu tenho pontos neste lado e tenho ponto também neste lado aqui, certo? Então, eles têm pontos em comum, sim ou não? Eles têm pontos em comum? Observa que este ângulo aqui, ó, BOC, eu tenho aqui exatamente este ângulo aqui, ó. Este lado todinho aqui, ó. Certo? Deixa eu colocar aqui de outra cor para você entender melhor. Eu tenho este ângulo aqui, ó. AOB, tá? AOB. AOB. Opa. E tenho BOC. Vou colocar de outra cor aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, BOC. Ok, saiu meio tortinho, mas tudo bem. Olha lá, então o que é que ele quer? Ele quer que seja um ângulo adjacente. Para ser um ângulo adjacente, ele tem que ser um ângulo consecutivo, certo? Mas ele não tem o quê? Que compartilhar nenhum ponto interno entre eles. Então observa aqui, ó, que este ângulo aqui, ó, BOC e o ângulo AOB, eles não têm pontos em comum. Eles têm lado em comum? Sim, tem o OB. Eles têm um único vértice? Ok. Eles têm pontos em comum? Não, eles não têm pontos em comum. Então, eles são o quê? Ângulos adjacentes. Então, eu tenho aqui, ó, ângulo adjacente. Vamos para o próximo, olha. Se eu tenho aqui, ó, AOB, olha aqui, ó, AOB, opa, AOB, ou seja, eu tenho este ângulo aqui, ó. E AOC, ó, AOC. Então, eu tenho este outro ângulo, certo? Observa aqui, ó, eles têm uma única origem? Tem, o vértice O. Eles têm lados em comum? Tem aqui também, ó, é o A e o O. Eles têm esse lado aqui em comum, certo? Só que eles têm pontos internos em comum? Eles têm sim pontos internos em comum. Por quê? Ó? Este ângulo AOB, ele está dentro do ângulo AOC, ou seja, está sobreposto. Então significa que esses pontos aqui, ó, eles também são, esse ponto aqui de AOB, eles são também de AOC. Ou seja, eles compartilham pontos internos. Então, ele não é adjacente. Não é... Opa! Ele não é adjacente, galera. Então, ele é apenas consecutivo, certo? Ele é apenas consecutivos. Apenas consecutivo. Eu vou colocar aqui, ó.
Perfeito. Agora eu tenho o último exemplo. Olha, eu tenho aqui o ângulo AOC, olha lá o ângulo AOC, certo? E tenho o ângulo BOC, ó, BOC. Observa aqui o ângulo BOC, esses pontos eles estão em comum. Por quê? Ele tem um ponto em comum com outro ângulo, porque ele está dentro, certo? Ele está sobreposto, olha, AOC e BOC. BOC está dentro do ângulo AOC. Então, eles têm pontos em comum. Então, é apenas consecutivo. É apenas consecutivo. Ok? Apenas consecutivo. Beleza? Então você conseguiu entender? Então, para ser ângulo adjacente, ele tem que ter a mesma origem, sim. Eles têm que ter um ângulo um lado em comum, sim. Mas eles têm que ter o quê? Pontos distintos. Eles não têm que compartilhar pontos internos, que é no primeiro exemplo ali, eles compartilham pontos distintos. Ou seja, aqui, ó, o segundo exemplo e o terceiro, eles compartilham pontos internos. Então, por isso que não é ângulo adjacente. Só para a gente diferenciar o ângulo adjacente com o ângulo consecutivo, que muita gente tem essa dúvida. Beleza? Agora nós vamos falar sobre ângulos complementares, pessoal. Os ângulos complementares são aqueles que juntos medem o quê? 90 graus. Então, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, ó, certo? É um ângulo reto, que a gente vai ver ali na frente a definição. Então, observa aqui tudo, ou seja, a soma desses ângulos tem que dar 90 graus. Então, eu tenho 60 aqui, ó, deste lado, deste ângulo, com mais 30 aqui. Então, a soma vai dar quanto? 60 graus mais 30 graus vai dar exatamente os 90 graus. Então, a soma para que dê 90 graus eu chamo de ângulos complementares. Os suplementares juntos tem que dar o quê? 180. Então, observa aqui que eu tenho um ângulo raso, ó, o ângulo raso, que a gente vai conhecer já já. Então, eu tenho 135 graus mais 45 graus, eu vou ter um total de 180 graus. Então, quando eu tenho que juntar para medir o total da 180, eu estou falando de ângulos suplementares. Beleza? Agora nós vamos falar sobre ângulos opostos pelos vértices. Dizemos que dois ângulos são opostos pelo vértice se as semirretas que os formam partem do mesmo vértice e são opostas aos lados dos outros. Então vamos dizer aqui que eu tenho as duas semirretas, certo? E eu estou formando aqui, ó, dois ângulos opostos pelo único vértice. Ó. Eu tenho um único vértice aqui e estou formando dois ângulos. Se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, é óbvio que esse ângulo aqui também vai ser alfa, porque os ângulos opostos como um único vértice ali, eles são iguais. Por exemplo, se aqui for 30 graus, aqui também vai ser 30 graus. Se aqui for 40, aqui também vai ser 40 graus. Ok, pessoal? A gente vai resolver um exemplo só para a gente entender melhor sobre esses ângulos opostos. Olha lá, ó. Determine o valor de x nos casos. Então, observa que eu tenho um único vértice aqui, ó, na letra A, e este ângulo aqui, ele é igual a esse, certo? Eu tenho ângulos opostos pelo um único vértice, então esses ângulos são iguais. E como é que eu resolvo isso aqui, professor? Eu vou pegar o 2x menos 10 e vou igualar ao outro lado, que é 40 graus. Ó. Aí eu acho o valor de x. Ó. Então, vou colocar 2x aqui igual, menos 10 vem para cá o quê? Mais 10. Ó. Então, vai ficar 40 mais 10. Então, vou ter aqui ó, 2x igual 40 mais 10, 50. Então, x aqui, ó, o 2 passa dividindo. Então, 50 dividido para 2 é igual a 25. Então, se esse ângulo aqui é 40 graus, este ângulo aqui também vai ser 40 graus. Observa, se eu substituir aqui, ó, 2 vezes, quanto é o x? É 25 que eu achei, ó. 25 menos 10, olha, 2 vezes 25 dá 50, menos 10 vai dar exatamente os 40 graus. Olha a letra B. Eu tenho 2x menos 10 e aqui eu tenho x mais 20. Então, como é que eu faço esse cálculo aí? Para achar esse x, eu vou pegar exatamente, fazer bem aqui, ó, 2x menos 10 e igualar a x mais 20. Por quê, professor? Porque este ângulo aqui, ó, ele é igual a este ângulo. São ângulos opostos pelo único vértice aqui, certo? Então, aqui eu vou colocar x para um lado e número para o outro. Ó. Veja,
2x, aquele x vem para cá negativo, igual a 20. Aí eu vou ter menos 10, vai para lá o quê? Mais 10, ó. Então, aqui, ó, 2x menos x vai dar x, igual a 20 mais 10, 30. Então, aqui eu tenho o valor de x, que é 30. Se eu fosse querer achar o ângulo, este ângulo aqui era só substituir, ó. 2 vezes 30, que é o x, menos 10. 2 vezes 30 é exatamente 60, menos 10. Então, esse ângulo aqui, ó, é de 50 graus, se eu quisesse achar. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Agora, a classificação dos ângulos é muito tranquilo também, gente. Olha, os ângulos podem ser classificados de acordo com a sua medida. Eu tenho um ângulo reto, certo? E o ângulo reto aqui, ó, ele forma, deixa eu pegar aqui um exemplo, ele é perpendicular à base, a altura é perpendicular à base aqui, ó, ele forma um ângulo de 90 graus. Certo? Se eu fechar mais isso aqui, eu tenho um ângulo menor que 90 graus. Se eu abrir mais isso aqui, eu vou ter um ângulo maior que 90 graus. Certo? Então, eu posso dizer que este ângulo aqui, ó, é a referência, é o ângulo reto, que eu vou chamar de ângulo de 90 graus. Observa que agora esse ângulo aqui, ele é menor que 90 graus, ó. E eu vou chamar ele de ângulo agudo, porque este ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, ele é menor que 90 graus. Já este ângulo aqui, ó, pode observar que ele é maior do que 90 graus. Ó. Se eu traçar aqui, ó, uma reta, certo? Uma altura perpendicular à base, onde eu formo este ângulo de 90 graus, observa que ele passou. Então, significa que este ângulo aqui ele é maior que 90 graus. Se esse ângulo é maior que 90 graus, eu vou chamar de ângulo obtuso, ok? Então, observa aqui também que este ângulo, se eu traçar uma reta aqui, ó, observa que ele é menor que 90 graus, olha. Observa que ele é menor que 90 graus, por isso que eu vou chamar de ângulo agudo. E o ângulo raso, bom, o ângulo raso, eu tenho aqui, ó, uma reta, certo? E este ângulo raso aqui eu vou chamar de 180 graus, que é a metade de uma circunferência. A circunferência vale o quê? 360 graus. E a metade da circunferência é 180 graus. Por isso que eu vou chamar de ângulo raso. Beleza? Então, a gente vai finalizar com estes exemplos aqui, ó. Vamos finalizar esse assunto aqui, certo, de graus, com este exemplo. Eu tenho aqui o seguinte, ó, letra A. Só pegar outra cor aqui de caneta. Veja, ó. Observa aqui que eu tenho um ângulo agudo, certo? Porque é menor que 90 graus. Só que este ângulo todo aqui, ó, ele diz que é quanto? 50 graus. Então, observa que este ângulo aqui, ó, 30 graus mais Z é igual a quanto? Olha, 30 graus somado com Z, isso aqui vai dar um total de 50 graus. Aí fica fácil. Então, Z é igual a 50 menos 30. Então, Z é igual a 20 graus. Ou seja, se o Z é igual a 20 graus, ó, 20 mais 30 vai dar exatamente o ângulo total, que é 50 graus. Ok? Olha lá a letra B. Aqui a letra B eu tenho um ângulo de 90 graus. Ó. Certo? Então, para mim achar esse valor x aqui, ó, eu preciso igualar isso aqui a quanto? A 90 graus. Então, eu vou pegar aqui, ó, 4x menos 25 mais x. Isso aqui é igual a quanto, pessoal? Isso aqui é igual a 90 graus. Certo? Então, olha, 4x mais x vai dar 5x. Isso aqui é igual a 90. 25, olha, está negativo. Ele vem para cá o quê? Positivo. Então, eu vou ter 5x igual a 90 mais 25 vai dar 115. Então, o x aqui é igual a 115 dividido para 5, porque o 5 passa dividindo. Então, o x aqui é igual... Quanto é que vai dar exatamente 115 dividido para 5? Vai dar 23, certo? Então, é fácil. Ó. Se este x aqui vale 23, quanto é que falta para 90 aqui? Ó? Então, é só subtrair. Eu vou fazer bem aqui, ó. 90 menos 23, ó. Aqui vai dar exatamente, ó, 10 menos 3 vai dar 7, e aqui fica valendo de 8. 8 menos 2 é 6. Então, aqui eu vou ter um valor de 67. Então, aqui eu tenho o grau 23 e aqui o grau 67.
Muito tranquilo. Eu poderia fazer de outra forma assim, ó, só substituir o 23 aqui, ó, 4 vezes 23, depois subtrair de 25 e eu teria 67 graus. Beleza? Agora eu tenho um exemplo aqui, pessoal, com um ângulo raso. Veja. Olha lá. Se este ângulo aqui é um ângulo raso, então ele vale quanto? 180 graus. Certo? Se ele vale 180 graus, então eu vou somar tudo isso aqui igualar a 180. Então eu vou pegar 2x mais 4x mais 30. Isso aqui é igual a 180 graus. Agora eu vou achar o valor de x. Ó. Então 2x mais 4x vai dar 6x. Isso aqui é 180, né? Mais 30 vai para lá o quê? Menos 30. Ó. Então vai ficar o quê? 6x igual 180 menos 30 vai dar exatamente 150. Então eu vou ter aqui, ó, 150 dividido para 6. Vamos lá, ó, 150 dividido para 6. Aqui vai dar 2. 2 vezes 6 dá 12. Para 15 falta 3, abaixo 0. Então aqui vai dar 5. 5 vezes 6 é 30, para 30 nada. Então o valor de x aqui é igual a 25, certo? Então, este ângulo aqui vale 50 graus, porque 2 vezes 25 dá 50. E aqui este ângulo, bom, nem preciso fazer esse cálculo. Se aqui vale 50 graus, aqui vale quanto? Para 180, vale 130 graus. Perfeito? Muito tranquilo, né, pessoal? Então, olha lá, agora nós vamos falar sobre a bissetriz de um ângulo. A bissetriz de um ângulo pode ser definida como a semirreta que se origina no vértice do ângulo principal, dividido em outros dois ângulos com medidas iguais. Então, observa aqui, ó, que eu tenho duas semirretas A e B, e eu tenho aqui uma semirreta no centro, certo? Dividindo ao meio, que eu vou chamar de bissetriz. Então, se ela divide ao meio, então significa se esse ângulo for alfa, este lado aqui também vai ser alfa, certo? E se este ângulo aqui for 30 graus, este ângulo aqui vai ser 30 graus, certo? Muito fácil. Agora lá esse exemplo para a gente aplicar sobre a bissetriz, ó. Se OP, certo? Essa semirreta aqui, ó, OP, é a bissetriz deste ângulo AOB, determine no caso abaixo o valor de x aí, ó. Então, se este ângulo aqui, ó, ele foi dividido ao meio, né? Então, este lado é igual a esse. Então, é claro que eu vou pegar 3x aqui menos 5 graus, certo? Menos 5 graus, e igualar a 2x mais 10. Certo? Os ângulos, esses dois ângulos ali não são iguais? Então, vou igualar para achar o valor de x, ó. Então, vai ficar 3x deste lado, o menos 2x, que vem para cá. Aí vai ficar 10, e o menos 5 graus vai para lá o quê? Mais 5 graus. Então, 10 mais 5. Então, aqui, ó, 3x menos 2x vai dar x. 10 mais 5 vai dar exatamente 15, ou seja, o valor de x é 15, pessoal. Se o valor de x é 15, eu posso achar o valor do ângulo. Preciso fazer o cálculo para os dois? Não. Se esses ângulos eles são iguais, então eu pego só um aqui, ó. 3x menos 5 graus. Então, quanto é que vale o x aqui, ó? Vale 15. Então, vai ficar 3 que multiplica 15 menos 5. 3 vezes 15, 45. 45 menos 5, 40. Ou seja, este ângulo aqui é um ângulo de 40 graus. E esse também 40 graus. Certo? Então, observa aqui, ó, se eu multiplicar por 2, olha, 2 vezes x, 2 vezes 15 é 30, mais 10, 40 graus. Beleza? Galera, espero que você tenha compreendido essa aula 2 aí de geometria plana, onde nós falamos sobre ângulos. Na próxima aula nós vamos falar sobre triângulos, certo? Um assunto importantíssimo aí da geometria plana. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, mais uma vez, deixe o seu like e comente aí o vídeo e compartilhe para aqueles que estão se preparando para o Enem.